Lucas Andrade tinha 6 anos e uma maneira estranha de ocupar o espaço. Morava com a mãe num apartamento simples na zona oeste de São Paulo, numa rua em que os fios elétricos pareciam teias cruzando o céu. Na maior parte do tempo, ele não fazia bagunça, não derrubava coisas, não gritava. O que mais incomodava a mãe não era o excesso, mas o silêncio. Enquanto as outras crianças do prédio desciam para brincar no pátio, Lucas muitas vezes preferia ficar encostado perto da janela, com um lápis na mão e uma folha na mesa. Desenhava casas, árvores, gente. Mas às vezes apareciam coisas que deixavam a mãe arrepiada. Uma figura toda branca atrás de uma pessoa comum. Olhos em janelas vazias, sombras em cantos de parede. Onde você viu isso, Lucas? Ela perguntava, tentando parecer tranquila. Ele dava de ombros. Não vi na TV, dizia. Elas ficam olhando. Eu desenho para elas não ficarem só dentro da minha cabeça. Na escola, a professora Clara também percebia que ele era diferente. Lucas era o tipo de aluno que quase nunca levantava a mão, mas sabia responder quando era chamado. Fazia os exercícios no tempo certo, sem pedir ajuda, e parecia escutar tudo, mesmo quando olhava pela janela. No recreio, ficava perto dos colegas, mas raramente entrava no meio da correria. Observava. Clara gostava de arte. Desde a faculdade, tinha paixão por pinturas antigas, histórias escondidas em quadros famosos. Mesmo dando aula numa escola pública cheia, com pouco material, tentava levar um pouco disso para os alunos. Um dia, chegou na sala sorrindo com uma notícia. Pessoal, a escola conseguiu uma visita ao Museu de Arte Contemporânea, anunciou. Lá está acontecendo uma exposição de reproduções de obras famosas. Vamos ver quadros que aparecem nos livros, mas em tamanho real. A turma vibrou, cada um por um motivo. Uns porque iam andar de ônibus, outros porque museu é coisa de filme. Lucas escutou em silêncio, com um brilho diferente nos olhos. Na manhã marcada, o céu estava pesado, encoberto, daquele cinza típico de São Paulo antes da chuva. O ônibus da escola chegou cedo, amarelo desbotado, bancos duros, crianças agitadas. Clara repetiu as regras. Nada de correr, não encostar nos quadros, falar mais baixo. Mas podem olhar tudo. E se quiserem perguntar, perguntem. Lucas sentou perto da janela. Observava a cidade passando, os grafites nos muros, as pessoas apressadas. Parecia alheio às piadas que os colegas faziam no corredor do ônibus. O museu era grande, com paredes brancas, corredores amplos e chão de mármore claro. A turma entrou em fila, mas bastou alguns passos para se espalhar. Alguns apontavam para as pinturas e riam, dizendo que não entendiam nada daquilo. Outros ficavam tentando adivinhar o que cada cena queria dizer. Clara conduzia como podia, chamando atenção para cores e formas. Em um dos corredores, um painel anunciava O Sagrado na Arte, Obras do Renascimento Europeu. Era ali que estava a sala com a última ceia. A primeira parte da exposição tinha madonas com crianças, anjos, cenas bíblicas. Clara explicava por alto quem era quem, tentando traduzir em linguagem de criança. Enquanto isso, Lucas ia se aproximando de uma parede ao fundo, como se fosse guiado por um fio invisível. Ali estava uma grande reprodução da Última Ceia, de Leonardo da Vinci. Não era o original, mas uma cópia em alta definição, ocupando quase toda a parede. Jesus no centro. Os apóstolos em grupos dos dois lados, a mesa comprida, o fundo com janelas e paredes em perspectiva. Clara sentiu o mesmo impacto de quando viu o quadro num livro, anos antes. Pensou no gesto das mãos, nas expressões diferentes, na calma de Jesus em meio à confusão. Chamou a turma. Venham ver este aqui, é muito famoso. Chama A Última Ceia. É o momento em que Jesus está jantando com seus amigos e fala que um deles vai trair ele. As crianças se aglomeraram, algumas tentando contar quantas pessoas havia, outras buscando quem é o traidor, só pelo rosto. Clara sorria,
acostumada com aquelas reações. Só que, em meio ao burburinho, notou a ausência de um rosto. Lucas não estava entre os que se apertavam na frente. Procurou com o olhar e o encontrou um pouco mais atrás, parado, completamente concentrado na pintura. Ele não parecia olhar para a mesma cena que os outros. Os olhos estavam fixos num ponto atrás da figura de Jesus, os ombros levemente tensos, como se sentisse um peso. Lucas, vem ver mais de perto. Chamou a professora. Ele deu alguns passos até ficar diante da obra. O ruído da sala, para ele, ficou distante. As falas dos colegas, o ranger dos sapatos no chão, tudo pareceu se afastar. Havia só aquela sala longa pintada, a mesa, Jesus, os apóstolos e algo mais. Sem tirar os olhos do quadro, ele murmurou: "Tem alguém escondido atrás de Jesus?" Clara escutou, mesmo sem saber se ele queria ser ouvido. "O que você disse, Lucas?" "Tem uma pessoa atrás dele", repetiu, dessa vez um pouco mais alto. "Ela está chorando." Algumas crianças se viraram, curiosas. A professora aproximou um pouco os alunos, pedindo espaço. "Onde?" perguntou, tentando acompanhar a direção do olhar do menino. Lucas apontou para o espaço logo atrás de Jesus, entre a cabeça dele e a parede do fundo. Para Clara, só havia sombra e perspectiva. "Aqui", indicou. "Ela tem cabelo comprido e um vestido branco. Está triste porque sabe o que vai acontecer." A professora olhou de novo para o mesmo lugar. Nada. Só as formas que conhecia. A porta, as janelas, a parede. "Lucas, oficialmente nesse quadro só tem Jesus e 12 apóstolos", explicou, mantendo a voz calma. "São 13 pessoas. Ninguém atrás dele." Ele balançou a cabeça, sem desviar os olhos da pintura. "A mulher ficou escondida há muito tempo", disse. Não quiseram que ela aparecesse, mas ela sempre ficou aí. Havia algo na maneira como falava que não tinha o tom de história inventada. A certeza da voz, a atenção nos olhos, o jeito de descrever detalhes como se olhasse para uma pessoa de verdade diante dele e não para a tinta. "Quem é essa mulher?" Clara perguntou. Lucas demorou alguns segundos para responder. Os lábios se mexeram como se estivesse ouvindo algo. "Ela não diz o nome", respondeu, enfim. Só que guardou segredos, e que Leonardo sabia dela. A professora sentiu um frio subir pelas costas. Em anos de estudo de arte, já tinha ouvido falar de teorias polêmicas sobre a Última Ceia, personagens que poderiam ou não estar ali, mas nunca imaginou escutar uma criança repetir, à sua maneira, a ideia de alguém escondido. "O que ela está falando agora?" arriscou. "Que Leonardo pintou por cima muitas vezes", disse Lucas. Tentou tirar ela do quadro, mas em cada vez, um pedacinho dela voltava. Um traço, uma sombra. Ela fala que tem verdade que não dá para apagar. O clima na sala mudou. As crianças, que até então brincavam, foram ficando mais quietas ao redor da obra. Não que entendessem tudo, mas porque sentiam a tensão dos adultos. Clara percebeu os olhares dos colegas de Lucas sobre ela, esperando que ela transformasse aquilo em algo normal. "Pessoal, vamos ver outras pinturas também", decidiu. "Depois a gente volta aqui." As crianças obedeceram, ainda cochichando. Clara se virou para pegar a mão de Lucas. Em um instante, o menino já não estava mais ao lado dela. O coração acelerou. Olhou em volta, temendo tê-lo perdido na multidão de visitantes, até que o avistou alguns metros adiante, em frente a uma pequena placa ao lado da reprodução. Era o texto explicativo da obra. Datas, contexto, comentários em letras pequenas. Lucas mal sabia ler frases inteiras, mas estava parado, olhando fixamente. "Lucas, você não pode sair assim", repreendeu ofegante. Me assustou. Ele virou devagar. O olhar tinha algo de distante, como se ainda estivesse mais na cena pintada do que no museu. "Professora", disse, "a senhora sabia que a Última Ceia não foi pintada só uma vez? Como assim?"
Ela perguntou desconfiada. Leonardo mudou muitas coisas, respondeu. Ele desenhava, pintava, apagava, fazia de novo. A mulher me falou que ele chorava porque tinha coisa que queria mostrar, mas não podia. Ela disse que ele escondia mensagens nas tintas. Clara tentou lembrar das aulas de história da arte, das análises com raios-x que revelavam desenhos sob camadas de pintura em obras antigas. Sabia que muitos artistas mudavam a composição, cobriam formas. Mas a forma como aquela criança juntava a ideia de técnica, emoção e alguém escondido ali dentro era demais. Ela disse mais alguma coisa? Perguntou. Lucas assentiu. Que eu preciso contar isso para alguém que entenda de arte de verdade, respondeu. Alguém que estuda o Leonardo há muito tempo. Ela disse que ele também sente que tem coisa escondida. A professora engoliu em seco. No caminho de volta à escola, no ônibus, as crianças cochilavam ou comentavam das obras mais coloridas. Lucas ficou encostado na janela, olhando o céu carregado. Em nenhum momento mencionou novamente a mulher ou o quadro. Naquela noite, depois do banho, janta e dos bilhetes corrigidos, Clara sentou na mesa da cozinha com o notebook aberto. O rosto de Lucas diante da pintura lhe voltava à mente o tempo todo. Não era só o conteúdo do que ele falava, era o jeito, o peso. Abriu o navegador, pesquisou Especialista Leonardo da Vinci Brasil. Entre reportagens e artigos, um nome se repetia em entrevistas, palestras, citações. Professor Dr. Augusto Farias, historiador da arte, pesquisador do Renascimento. Encontrou um e-mail institucional vinculado a uma universidade. Ficou alguns minutos olhando para a tela, indecisa entre ignorar tudo como imaginação de criança ou se arriscar a ser vista como alguém que se impressiona fácil demais. Acabou escrevendo. Contou sobre a visita, sobre o que Lucas dissera, sobre a mulher atrás de Jesus, sobre as camadas de pintura, sobre a sensação de que aquilo não era só fantasia. Releu, corrigiu uma palavra ou outra, quase apagou tudo. No fim, respirou fundo e clicou em enviar. Fechou o computador, mas demorou a dormir. Não sabia o que assustava mais, a possibilidade de não receber resposta nenhuma, ou a de alguém levar aquilo a sério. Porque, se levassem, teria que admitir que, naquele dia no museu, talvez não estivesse diante apenas de uma reprodução de uma obra famosa. Talvez tivesse presenciado a alma de alguém, pintor ou modelo, tentando, de novo, ser vista por olhos preparados. E que essa tentativa, agora, usava um menino de 6 anos chamado Lucas Andrade como ponte entre mundos. A resposta de Augusto Farias chegou mais rápido do que a professora Clara esperava. Na manhã seguinte, enquanto anotava no quadro as lições de português, o celular vibrou sobre a mesa da sala dos professores. No intervalo, ela abriu a mensagem com as mãos ligeiramente trêmulas. Professora Clara. Li seu relato com atenção. Não posso afirmar nada à distância, mas alguns detalhes me chamaram muito a atenção. Se a senhora concordar e os responsáveis pela criança autorizarem, gostaria de visitar a escola e conversar com o menino. Posso ir na próxima segunda-feira à tarde. Atenciosamente, Professor Dr. Augusto Farias. Clara sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Avisou a direção, ligou para a mãe de Lucas, explicou com cuidado que um professor universitário queria conversar com o filho a respeito do que ele havia falado no museu. A mãe, insegura, aceitou, desde que tudo acontecesse na escola, e ela pudesse ir junto se quisesse. Na segunda-feira, o professor Augusto chegou alguns minutos antes do combinado. Era um homem de uns 50 anos, terno simples, barba grisalha bem cuidada, óculos de armação fina. Trazia consigo uma pasta de couro gasta, que parecia tão acostumada a livros quanto ele. A direção emprestou a sala da coordenação, onde Clara havia improvisado uma pequena mesa com cadeiras, uma reprodução impressa da Última Ceia e outra da Mona Lisa coladas em papel cartão. O ambiente era simples, mas por ora, bastava. Clara o recebeu na porta.
Professor Augusto? Sou a Clara. Prazer, ele respondeu, apertando a mão dela com firmeza. Obrigado por me chamar. Sei que vocês têm muito trabalho aqui. Sentaram-se. Antes de falar de Lucas, Clara contou quem era ela, como trabalhava, como sempre gostara de arte. Queria que ele soubesse que não era alguém impressionável com qualquer história. Depois, repetiu com mais detalhes o que havia acontecido no museu. Augusto escutou sem interromper. De vez em quando fazia uma anotação rápida num caderninho. Identificou, na fala dela, pequenos detalhes que a deixavam ainda mais inquieta. O modo como o menino descrevera a tristeza da mulher, a ideia de verdades que não dão para apagar, a certeza ao falar de camadas de tinta. A senhora disse que ele falou que Leonardo pintou por cima várias vezes. Augusto confirmou. Foi exatamente essa expressão? Foi, Clara respondeu. E disse que, mesmo pintando por cima, um pedaço da mulher sempre voltava. O professor recostou na cadeira. Em estudos técnicos recentes, aparecem vestígios de mudanças em algumas partes da última ceia, explicou. Linhas apagadas, posições alteradas. Isso ainda é discutido só em círculos bem específicos. Uma criança de 6 anos, numa escola comum, não teria por que falar disso desse jeito. Clara respirou fundo. O senhor acha que ele pode ter visto algo na internet? Não nos relatórios que eu li em italiano, respondeu sem arrogância. Mas, por enquanto, não quero descartar nada. Prefiro ouvir dele. Bateram à porta. A mãe de Lucas entrou, tímida, segurando o filho pela mão. O menino trazia o estojo junto ao peito como se fosse um escudo. Esse é o Lucas, Clara apresentou. E essa é a mãe dele, Dona Márcia. Augusto cumprimentou os dois. Pediu à mãe que ficasse, se preferisse. Ela concordou, sentando-se num canto da sala. Queria ver tudo o que fosse dito. Lucas, a professora me contou que você viu umas coisas diferentes naquele quadro grande do museu. Augusto começou, com voz calma. Você lembra? O menino assentiu devagar. Lembro. Posso te mostrar uma cópia dele? O professor perguntou. Pegou a reprodução da última ceia e colocou sobre a mesa. Mesmo em papel comum, a cena mantinha algo de sua força. Jesus ao centro, os apóstolos divididos em grupos, a longa mesa, o fundo. Lucas aproximou o rosto. O silêncio que se fez na sala era quase palpável. Dona Márcia observava cada movimento do filho, tensa. Onde você viu aquela pessoa que me contaram? Augusto perguntou. O menino estendeu o dedo e apontou o mesmo ponto que indicara no museu. Logo atrás de Jesus, um pouco acima do ombro, nos limites da sombra. Aqui, respondeu. Ela fica aqui meio escondida. Como ela é? Insistiu o professor. Cabelo comprido, escuro. Descreveu Lucas. Um vestido branco simples. Ela parece muito cansada. Já chorou tudo que tinha para chorar. Agora só espera. Augusto sentiu um arrepio discreto percorrer os braços. Tentou manter o tom prático. E ela te falou alguma coisa? Lucas demorou um pouco para responder. Os olhos ficaram ainda mais fixos na cópia. Quando falou, a voz veio baixa. Falou que ficou escondida por muito tempo, que ajudou, mas foi esquecida. Que Leonardo sabia que ela estava lá. E que tentou pintar por cima, mas não adiantava. A mãe de Lucas se remexeu na cadeira. Aquilo não parecia um jogo infantil. Como assim? Não adiantava? Perguntou Augusto. Ele cobrava com tinta, mudava coisa de lugar, explicou Lucas. Mas sempre ficava um pedacinho dela, uma sombra, uma dobra do vestido. Ela disse, tem verdade que você pode até tapar, mas ela continua existindo. Clara sentiu as palavras ecoarem dentro dela. Augusto, mais contido, anotou. A professora também me falou que você disse que precisa contar isso para alguém que entende de arte de verdade. Ele retomou. Por que você acha que ela pediu isso para você? O menino olhou para ele pela primeira vez com mais atenção. Porque o senhor fica procurando coisa que não vê, respondeu.
Ela disse que te viu muitas vezes, olhando para o quadro dela em livro, na televisão. E que você ficava com aquela sensação de que faltava alguma coisa. Aquela frase pegou Augusto num lugar íntimo. Era exatamente assim que ele descrevia, para si mesmo, o incômodo que sentia desde jovem ao estudar Leonardo. A sensação de uma peça ausente. Ela te mostrou mais alguma coisa além desse quadro? Perguntou, tentando disfarçar o impacto. Lucas assentiu. Mostrou outros quadros que ele pintou escondido. Disse que alguns nunca foram vistos. Apontou o lápis sobre a mesa. Posso desenhar? Augusto empurrou uma folha em branco para ele. O menino começou com traços simples, linhas retas, curvas, pequenos símbolos. Aos poucos, o desenho tomou forma. Parecia uma mistura de mapa e planta de prédio. Um retângulo comprido, divisões internas, algo que lembrava colunas, uma espécie de altar ao fundo. Em cima, com letras grandes e tortas de quem está aprendendo a escrever, ele colocou um nome. Igreja de Santa Luzia. O que é isso, Lucas? Augusto perguntou. É uma igreja antiga, ele respondeu. Fica no centro da cidade. A senhora me leva lá quando eu durmo. Fica mostrando o lugar por dentro. Você já foi nessa igreja acordado? Dona Márcia se adiantou preocupada. Com a senhora, não, respondeu o filho. Mas eu já vi em sonho. Tem uma escada que desce, umas paredes frias. Lá embaixo tem uma parede falsa. Atrás dela, um quadro. Clara arregalou os olhos. Tinha ouvido falar da igreja de Santa Luzia como ponto histórico da cidade, mas nunca esteve lá. Augusto conhecia o prédio de vista, da época em que fez um trabalho sobre arquitetura colonial. Não sabia de porões, nem de quadros. Que quadro é esse? Ele insistiu. Lucas traçou um retângulo menor no papel, dentro do desenho maior da igreja. É uma pintura dela, explicou. Da mulher de vestido branco. Só que, nesse quadro, ela não está escondida. Está na frente, bem no meio. Ao redor, tem um monte de desenho estranho. Linha, símbolo. Ela disse que ali estão coisas que ele não podia deixar na última ceia. O silêncio que se seguiu foi denso. Dona Márcia olhava ora para o filho, ora para os adultos, sem saber se sentia mais medo ou espanto. Filho... Ela tentou, engolindo seco. Você não está inventando nada disso, né? Lucas balançou a cabeça. Não. Eu até queria não ver às vezes. Mas ela fica mostrando até eu entender. Augusto olhou de novo para o desenho. A planta era rudimentar, mas tinha uma lógica. Uma nave central, um altar, um acesso lateral para algo que podia ser um porão. Ele a conhecia o suficiente para saber que aquela era, sim, a disposição geral da igreja de Santa Luzia. Aquele detalhe não vinha de livro didático. E por que ela não fala diretamente comigo, então? Ele perguntou, mais para si do que para o menino. Se quer que eu veja esse quadro, por que não aparece para mim? Lucas deu de ombros. Porque o senhor não é criança, respondeu, com a simplicidade de quem constata algo óbvio. Adulto tem desculpa para tudo. Criança só fala o que vê. Clara não conteve um sorriso nervoso. Havia verdade naquela frase. Augusto recostou na cadeira. Não podia simplesmente decidir, ali, que acreditava em cada palavra. Sua formação, sua vida inteira, tinha sido construída sobre estudo, documentos, análises. Mas também não conseguia colocar tudo aquilo na gaveta da fantasia. Dona Márcia, a senhora me permite fazer mais uma pergunta ao Lucas? Ele pediu. Pode. Ela concordou, apertando a bolsa no colo. Lucas, se esse quadro realmente estiver lá, nessa igreja, o que você acha que acontece se alguém encontrá-lo? Perguntou o professor. O menino pensou um pouco. Vai ficar mais leve para ela, disse. E o senhor vai parar de achar que está sempre faltando alguma coisa quando olha para esses quadros. E com você? Clara completou. Oxi, o que acontece se esse quadro for encontrado? Lucas olhou para o próprio desenho. Acho que ela vai parar de falar tanto comigo, respondeu.
Aí eu posso brincar mais normal com os outros. A frase atingiu os adultos em cheio. Não era um menino empolgado porque sabia de um segredo. Era alguém cansado de carregar algo que não entendia direito. Augusto dobrou o papel com cuidado e o guardou na pasta. Eu preciso pensar com calma, disse, sincero. Não posso prometer nada hoje. Mas vou até a igreja de Santa Luzia. Vou olhar, perguntar, ver se há algum registro de porão, de parede antiga. Se não encontrar nada, a gente conversa de novo. Ele se levantou, agradeceu à mãe, à professora, ao próprio Lucas. Na porta, virou-se para o menino. Se eu for lá e não tiver quadro nenhum, você continua vendo essa mulher? Lucas o encarou por um instante. Ela disse que vai estar lá, respondeu. Se o senhor não achar, é porque não quis olhar direito. Não soou como acusação. Soou como constatação serena. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, cercado de livros e reproduções de pinturas, Augusto colocou o desenho de Lucas bem no meio da mesa. Ao lado, deixou uma fotografia da fachada da igreja de Santa Luzia que tinha guardado anos atrás, por causa de um artigo. Conferiu a coincidência incômoda entre o desenho infantil e a planta real. Sabia que, se fosse até lá e encontrasse apenas paredes comuns, daria um jeito de explicar tudo como imaginação influenciada. Mas lá no fundo, uma parte dele, a mesma que, desde o início da carreira, sentia que havia mais coisa em Leonardo do que os artigos davam conta, já entendia que aquela situação não estava acontecendo por acaso. Enquanto apagava as luzes para dormir, teve a estranha sensação de que alguém o observava de algum ponto entre as sombras da sala. Não era uma presença ameaçadora. Era como se um olhar antigo esperasse por uma decisão. Na manhã seguinte, antes de ir para a universidade, Augusto alterou sua rota habitual. Desceu 2 estações antes e caminhou em direção ao centro histórico. Dobrou esquinas, cruzou ruas estreitas, até ver, à frente, a fachada discreta e clara da igreja de Santa Luzia. Ficou alguns segundos parado do outro lado da rua, a pasta de couro pendendo da mão, o desenho de Lucas lá dentro, dobrado. Respirou fundo e atravessou. A porta estava entreaberta. O interior era fresco, silencioso, com paredes altas e imagens antigas. Um homem de batina simples arrumava velas próximo ao altar. Tinha cabelos brancos e postura firme. Augusto sentiu o nome vir à mente antes mesmo de perguntar. Se o que o menino dissera fosse verdade, aquele deveria ser Padre Miguel. A igreja de Santa Luzia era menor do que Augusto lembrava das fotos. Por fora, fachada simples, paredes claras, uma torre discreta. Nada gritava segredo. Por dentro, bancos de madeira escura, imagens antigas de santos, vitrais modestos deixando a luz entrar em tons suaves. Ele entrou devagar, tirando o chapéu por respeito. Havia poucas pessoas. Uma senhora rezava. Um homem acendia uma vela. Perto do altar, um padre organizava castiçais. Cabelos brancos, olhar atento. Augusto reconheceu a figura da época em que pesquisou a arquitetura sacra. Padre Miguel. Aproximou-se. Bom dia, padre. Sou Augusto Farias. Trabalho com História da Arte. Já nos vimos uma vez há alguns anos. O padre o observou com calma, como se procurasse lembranças no rosto dele, e então sorriu. Sim, sim. O professor que fotografou o teto e quase caiu da escada, brincou com leveza. Em que posso ajudar? Augusto hesitou. Não tinha como dizer. Um menino de 6 anos me mandou aqui porque fala com uma mulher escondida num quadro de Leonardo. Escolheu um caminho do meio. Recebi um relato estranho. Começou. De uma professora. Um aluno dela falou de um quadro que estaria escondido aqui, no porão. E descreveu uma mulher de vestido branco que ficava atrás de Jesus na última ceia. Eu sei que parece absurdo, mas resolvi conferir. Padre Miguel não riu, nem se espantou. Apenas ficou em silêncio por alguns segundos, depois fez um sinal para que o acompanhasse.
Estranho seria se ninguém viesse, respondeu. Venha. Muitas vezes, são os pequenos que apontam para onde os grandes fingem que não veem. Seguiram por uma porta lateral, atrás do altar. Uma escada antiga descia para um subsolo de pedra. O ar ali era mais frio, cheirava a umidade e tempo. Augusto sentia o coração bater mais rápido, sem saber se por ansiedade, medo ou expectativa. Este porão foi usado durante muito tempo como depósito e ossuário, explicou o padre. Pouca gente entra aqui hoje em dia. As paredes mostravam marcas de reformas, pedras novas ao lado de blocos antigos. Em um trecho, porém, havia algo diferente. Uma parede ligeiramente mais lisa, com um retângulo de pedras de cor um pouco diversa, como se tivessem sido recolocadas há menos tempo. Foi aqui que sonhei com vocês, disse o padre com naturalidade. Um homem com pasta, uma criança e uma mulher de branco tocando essas pedras. Confesso que achei que fosse apenas impressão. Depois, uma catequista da paróquia contou que o filho dela voltara do museu falando de uma mulher escondida num quadro do Leonardo. Quando o senhor chegou hoje, achei que já sabia de tudo. Augusto respirou fundo. A coincidência deixava de parecer coincidência. Posso? Perguntou tocando as pedras. Padre Miguel assentiu. O historiador passou a mão pela superfície, sentindo pequenas frestas. Havia ali um encaixe estranho, como se alguém tivesse fechado uma abertura. Procurou um ponto de apoio. Pressionou. Algo rangeu por dentro, um mecanismo velho respondendo. Uma das pedras cedeu alguns centímetros. Outra veio junto. Um pequeno vão escuro se revelou. Com cuidado, o padre ajudou a ampliar a abertura. Do outro lado, um espaço estreito guardava um objeto apoiado na parede oposta, envolto em tecido grosso, já escurecido. Tem algo aqui, murmurou Augusto. Puxaram juntos o embrulho pesado. Abriu-se o pano com delicadeza. O cheiro de tinta antiga, madeira e tempo veio num bafo morno. Diante deles, uma tela retangular em bom estado se revelou. A pintura mostrava uma mulher em primeiro plano. Cabelos longos, escuros, caindo sobre os ombros. Vestido branco simples, sem ornamentos de rainha ou princesa. O rosto era sereno, mas os olhos guardavam uma tristeza profunda, como se tivessem chorado por mais de uma vida. Não havia Jesus, nem apóstolos, nem mesa. Ao redor dela, símbolos. Pequenos desenhos, traços geométricos, fragmentos de escrita em latim, como se fossem anotações espalhadas pelo espaço. Augusto sentiu os olhos marejarem, sem entender direito por quê. Não era só a força da composição. Havia algo naquele olhar que parecia atravessá-lo. Ela balbuciou. É exatamente como o menino descreveu. Padre Miguel assentiu, em silêncio. Por alguns instantes, os dois apenas contemplaram. Isso aqui pode ser uma cópia de algum seguidor de Leonardo, murmurou Augusto, tentando rapidamente vestir a armadura do pesquisador. Ou um exercício, um estudo. A pincelada lembra o estilo dele em algumas partes, mas seria precipitado afirmar qualquer coisa. Precisamos de análise técnica, datação. Mesmo assim, sabia que, independente da autoria, aquela obra não havia ido parar ali por acaso. Sabe como esse quadro veio parar aqui? Perguntou ao padre. Há registros antigos de que, no século XIX, um quadro trazido de longe foi doado à igreja por um comerciante português, explicou Miguel. Diziam que era perigoso. Alguns queriam queimá-lo. Um padre da época preferiu esconder. Achou que se tivesse algo de sagrado, Deus daria um jeito de trazer à luz na hora certa. E se fosse só besteira, ficaria esquecido para sempre. Augusto passou os dedos suavemente pela borda da moldura. O menino disse que nesse quadro ela finalmente não está mais escondida, comentou. Que aqui estão coisas que não couberam na última ceia. Padre Miguel olhou a pintura com respeito. Talvez algumas almas precisem ser vistas inteiras pelo menos uma vez, refletiu. Não só nas sombras dos outros. Por alguns minutos, ficaram ali sem falar.
O historiador não pensava em artigo, em tese, em fama. Pensava na criança que carregava sem querer esse recado. Pensava no tanto de coisa que ele, adulto, escolhia não olhar. Vou precisar organizar tudo com muito cuidado, disse por fim. Contato com especialistas, restauradores, documentação. Não posso tirar isso daqui de qualquer jeito. Mas não tem mais como fingir que isso não existe. Nem aqui embaixo, nem aqui dentro, respondeu o padre, apontando para o peito. Quando subiu de volta à nave da igreja, a luz que entrava pelos vitrais parecia diferente, mesmo sendo a mesma. Augusto sentou num banco por alguns minutos, deixando a mente alcançar o que o corpo já sabia. Uma história que começou num ateliê distante, há séculos, tinha alcançado o subsolo de uma igreja em São Paulo. Uma professora cansada e um menino de 6 anos que desenhava o que via quando dormia. No ônibus de volta para casa, ele segurava a pasta com o desenho de Lucas, e agora, algumas fotos que tirou da pintura encontrada. Sentia pela primeira vez em muito tempo que sua profissão tinha encostado em algo que não cabia só na palavra arte. Naquela noite, escreveu um e-mail para Clara, resumindo o que aconteceu sem exageros. Encontramos, sim, uma pintura muito semelhante ao que Lucas descreveu. Está no porão da igreja. Ainda não sabemos quem pintou, nem quando. Mas sei que ele não inventou. Pediu que, se possível, encontrasse o menino no dia seguinte. Tinha algo que precisava dizer, não como professor conhecido, mas como alguém que, enfim, tinha conseguido ver um pouco do que ele apontava. No dia seguinte, Clara chamou Lucas mais cedo da sala de aula. A mãe dele, Dona Márcia, foi avisada e concordou em deixá-lo conversar de novo com o professor Augusto, desde que a professora estivesse junto. Usaram a mesma sala da coordenação. A cópia da última ceia ainda estava presa na parede. Havia sobre a mesa uma folha impressa em papel comum, uma foto da pintura encontrada no porão da igreja. Lucas entrou, com a mochila nas costas, o olhar curioso. Augusto se levantou, mais simples agora, sem terno, camisa dobrada nos braços. Oi, Lucas, cumprimentou. Fui na igreja. O menino sentou, sem cerimônia. Achou a parede? Perguntou. Achei, respondeu o professor. E achei um quadro atrás dela. Empurrou a fotografia para o centro da mesa. A imagem mostrava a mesma mulher. Cabelo longo, vestido branco, olhos profundos. Lucas olhou por alguns segundos. Não mudou muito a expressão, mas os ombros relaxaram, como se aliviassem um peso. É ela, disse. Só que agora todo mundo pode ver. Você sabe o nome dela? Augusto perguntou. Ela falou Magdalena, uma vez, respondeu o menino. Mas também disse que isso não importa tanto quanto o que ela sentia. Clara e Dona Márcia se entreolharam. O nome ecoava tudo o que já tinham ouvido, em tantas versões, sobre a figura feminina que caminha entre evangelhos, lendas e interpretações. Depois que eu fui lá, contou Augusto, e vi o quadro, alguma coisa mudou com você? Lucas pensou um pouco. Ela não ficou mais me chamando a noite toda, disse. Antes eu acordava cansado, com a cabeça cheia de imagem. Agora eu durmo mais tranquilo. Às vezes ainda sonho com a igreja, mas é diferente. Ela fica mais longe. Parece leve. Dona Márcia suspirou de alívio. A professora também. Lucas, eu queria te pedir desculpa, disse Augusto, surpreendendo a todos. Por ter demorado tanto para olhar. Passei anos estudando esses quadros, fazendo cara de entendido, falando de proporção, de técnica. E não tive coragem de admitir que tinha coisas que eu sentia e não sabia nomear. O menino deu de ombros, com a naturalidade de quem não guarda mágoa. Adulto tem medo de passar vergonha, comentou. Criança só fala eu vi. Augusto sorriu, meio triste, meio grato. É, concordou. Talvez por isso ela tenha começado por você. Clara observava, emocionada, aquela cena improvável. Um professor universitário
agradecendo a um aluno de 6 anos por tê-lo ajudado a ver além do quadro. "O que vão fazer com esse quadro lá na igreja?" ela perguntou. "O padre Miguel quer tratar com cuidado", explicou Augusto. "Vai avisar a diocese, chamar especialistas. Primeiro, precisamos garantir que ele fique protegido. Depois vamos estudar sem pressa. Ninguém quer transformar isso em show de televisão ou em briga de internet. Algumas coisas merecem ser reveladas devagar." Lucas assentiu. "Ela não gosta de confusão", disse. Só queria parar de ficar presa num lugar escuro. Dona Márcia passou a mão nos cabelos do filho. "E você, filho? O que você quer?" perguntou. Ele virou o rosto para ela, pensativo. "Eu quero brincar normal", respondeu, simples. E, se eu ver mais coisa estranha, posso contar para vocês sem brigar." Clara se comprometeu, ali mesmo, a ouvir sem debochar, sem reduzir nada à besteira. Augusto prometeu estar por perto se algo mais relacionado à arte surgisse. Dona Márcia, ainda assustada, entendeu que o filho não estava inventando para chamar atenção. Carregava sensibilidade que talvez ninguém ali soubesse explicar direito. Nas semanas seguintes, a vida de Lucas foi, por fora, voltando ao eixo. Ele fazia lição, brigava por brinquedo no recreio, caía, ralava o joelho, ria de piadas bobas. À noite, dormia melhor. As visões intensas da mulher de branco cessaram. De vez em quando, tinha sonhos confusos com luz entrando por vitrais, com paredes antigas, mas não acordava mais exausto. Augusto mergulhou de outro jeito em seus estudos. Entre laudos, fotografias, datas, encontrou uma paz estranha. Pela primeira vez, não estava apenas atrás de uma confirmação acadêmica, mas abraçava a ideia de que a arte, em algum nível, era uma conversa de almas. Algumas vivas, outras nem tanto. O quadro de Magdalena foi retirado do porão, limpo, fotografado em boas condições, documentado. Por enquanto, poucos sabiam. Não porque quisessem esconder, mas porque ainda estavam tentando entender como mostrar aquilo ao mundo, sem transformar tudo em ruído. Padre Miguel, às vezes, descia sozinho as antigas paredes, só para ficar perto da tela. Rezava não só pelos fiéis comuns, mas também por todos os que, ao longo dos séculos, foram esquecidos nas margens das histórias oficiais. Clara repensou suas aulas de arte. Quando mostrava a Última Ceia em livros, já não falava apenas de técnica e composição. Contava com cuidado que, às vezes, artistas escondem detalhes em suas obras, não apenas por brincadeira, mas porque têm medo de que certas verdades sejam mal entendidas. "E você, professora, acha que é verdade?" Uma aluna perguntou um dia. "Que tem gente escondida nesses quadros?" Clara sorriu. "Acho que tem muita coisa que a gente não vê porque não quer", respondeu. "Ou porque foi treinado para não ver. Às vezes, é preciso alguém com olhos mais limpos para apontar." Naquele dia, ao fim da aula, Lucas ficou um pouco mais, fingindo arrumar o estojo. Antes de sair, lançou um último olhar para a pequena reprodução da Última Ceia que ainda estava no mural. Não era mais assustador. Não trazia a mesma pressão de antes. Ele viu por um instante, como se ainda estivesse lá, a silhueta de uma mulher de branco ao fundo. Mas desta vez, ela se afastava, dissolvendo-se na luz da pintura, como se dissesse: "Já deu. Agora posso ir." Lucas saiu da sala correndo para o recreio, finalmente mais criança do que mensageiro. Do outro lado, em algum lugar que os olhos humanos não alcançam, talvez uma alma se sentisse menos presa a um segredo. Talvez um velho pintor, de sorriso tímido, agradecesse em silêncio por alguém, tantos anos depois, ter enxergado o que ele nunca pôde gritar. E, para quem escuta essa história, fica uma pergunta silenciosa. Quantas coisas você já sentiu que estavam fora do quadro, nas entrelinhas, nas sombras, e preferiu fingir que não viu? Quantas pessoas, lugares ou memórias esperam, em alguma parte de você, que alguém tenha coragem de olhar?
Em Almas em Jornada, essa é mais uma passagem de como um menino de 6 anos, uma professora cansada e um historiador cético acabaram abrindo juntos uma porta invisível. Não no porão de uma igreja apenas, mas no entendimento de que o mundo não cabe só no que os olhos alcançam.